Muito bem. Dando prosseguimento às nossas aulas de avaliação nutricional pediátrica, tá certo? Agora nós vamos falar um pouco a respeito da estatura e ou comprimento, tá certo? A estatura é um termo utilizado para crianças acima de 2 anos e o comprimento é um termo utilizado para crianças que possuem até 2 anos, tá certo? Quando a gente vai medir uma criança, quando a gente for medir a estatura de uma criança, a gente vai utilizar o estandiômetro, tá certo? Só que aí a gente pergunta para a mãe se a criança já está andando. Geralmente, acima de 2 anos, já anda, tá certo? Agora, se a criança não anda e ela tem menos de 2 anos, aliás, se ela tem até 2 anos, tá certo? Você vai ter que utilizar o antropômetro horizontal ou o infantômetro, tá certo? O infantômetro, pessoal, é o aparelho assim que eu recomendo, não recomendo, eu aconselho que vocês, quando forem medir o comprimento de uma criança no infantômetro, deixem esse aparelho por último. Façam toda a avaliação nutricional e deixem o infantômetro por último. Por quê? Porque é nele que as crianças começam a chorar, as crianças entram em desespero, tá certo? Muito bem. O que eu vejo que acontece, por exemplo, na balança de plataforma mecânica, tem uma barra de metal graduada, tá certo? Que muitas pessoas utilizam aquela barra de metal para medir a estatura, tá certo? No entanto, eu não recomendo de jeito nenhum que aquela barra seja utilizada. Por quê? Porque ela não é precisa de jeito nenhum. Ela tem uma precisão de meio centímetro. Por exemplo, se a criança tem, digamos, 100 centímetros. Você nunca vai medir uma criança com 100,3 centímetros. Por quê? Porque ela é graduada de meio em meio centímetro, tá certo? A não ser que em algumas balanças de plataforma mecânica, essa barra de metal ela já vem completamente graduada, tá certo? Com precisão de 0,1 centímetros. Aí sim você pode utilizar ela para medir a estatura. Mas na geral, não utilize a balança de plataforma mecânica para se medir a estatura, porque ela não é precisa. A precisão dela é de 0,5 centímetros, tá certo? Ou seja, ou o número vai terminar em 0, o tamanho da criança vai terminar em 0, ou vai terminar em 5, tá certo? E isso pode acarretar um diagnóstico errado. Além do que, confunde muito a cabeça do aferidor, até aqueles que têm experiência, aferir a estatura na balança de plataforma mecânica, certo? Continuando. Aqui eu fiz uma pergunta para vocês. Como é utilizado o infantômetro? Muito bem. Eu já disse que vocês deixem esse aparelho por último. Por quê? Porque é nele que as crianças começam a chorar mesmo, tá certo? Então você pede para a mãe tirar a sandália, tá certo? E se a criança tiver com boné, cabelinho amarrado, qualquer coisa que esteja na cabeça, você pede para a mãe tirar, tá certo? Aí você deita a criança no infantômetro, tá certo? Sendo que as pernas da criança devem estar estiradas, ou seja, o joelho não pode estar dobrado, tá certo? E os pés devem fazer um ângulo de 90 graus, tá bom? O que eu vejo que acontece é que quando as pessoas vão medir uma criança no infantômetro, elas não percebem que a criança às vezes abaixa a cabeça em direção ao tórax. E isso faz com que a criança perca 1 centímetro de comprimento. Tá bom? Então, muito cuidado quando vocês forem utilizar o infantômetro. Por quê? Porque a criança, você pode acabar ferindo o comprimento da criança errado. E comprimento não diminui, ele só aumenta. Estatura não diminui, só aumenta, tá certo? É aquilo que eu falei na aula passada. Chega um avaliador e mede 85 centímetros num dia. Na outra semana chega outro avaliador e mede 83 centímetros. Na outra semana chega um terceiro. Aí ele vai olhar os dois resultados. Ele vê que na primeira o comprimento está maior do que o comprimento da segunda semana. Então ele tem a certeza que
um avaliador errou, tá certo? Muito bem. Já falei do antropômetro, da balança digital, tá certo? Muito bem, pessoal. Por enquanto é só isso, tá certo? Eu espero que vocês continuem vendo as outras aulas, tá bom? Meu e-mail tá lá em cima, nilk0019@hotmail.com, tá bom? Mandem sugestões, tá certo? Construtivas, pessoal, pelo amor de Deus, não vão mandar brincadeira não, tá bom? Então, pessoal, até mais, foi um prazer e até a próxima. Ah, sim, a partir das próximas aulas eu vou começar a falar um pouco mais